3 horas e 22 minutos, 22 graus e 3 décimos é a temperatura aqui em Lajeado. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o João Edson Reis Aires, ele que é representante dos moradores do Morro da Ventania, do Morro São José, no município de Arroio do Meio, local que tem projetos para receber um complexo turístico. Especialmente falando de um monumento de um gaúcho. Isso foi apresentado por um grupo de empresários, mas também tem o aval, tem a parceria, tem o intuito também da administração municipal de Arroio do Meio, né? Tanto que esse projeto veio à tona numa coletiva de imprensa da administração de Arroio do Meio. Já falamos com a administração de Arroio do Meio, já falamos com o Zanquetin, o Gerson Zanquetin, que é um dos empresários que está à frente desse projeto, explanando, falando um pouco daquilo que quer construir no local. O Zanquetin que tem várias áreas nesses morros. E a gente agora vai saber do João Edson. Questão dos moradores, porque a gente sabe que tem reuniões sendo realizadas. Tem pessoas a favor, tem pessoas que são contra, tem aqueles que veem como um boom turístico, tem aqueles que querem preservar a natureza. E a gente, olha que a gente mexeu um pouquinho aqui e ali para buscar pessoas da comunidade. A gente sabe que nos bastidores tem muitas pessoas que são contrárias, mas não querem vir aqui, por exemplo, na rádio falar. E o João já balança a cabeça, né, positivamente. Então, primeiro agradecer a tua presença aqui e falar da tua relação, porque quando anunciamos o seu nome já teve gente dizendo, não, mas ele não é morador da localidade, ele não poderia falar pela localidade. Te apresenta, por favor, João, e já fala, né, de quem você está representando. Sim. E depois a gente aprofunda aí esse tema. Bem-vindo à nossa programação, boa tarde. Boa tarde, obrigado Ricardo, obrigado Gabriela, Angélica pelo convite, né, eu estou muito feliz de estar aqui na Rádio Independente. Sou o João Edson Reis Aires, professor de Letras em Inglês, Literatura na Escola João de Deus, em Itaipava, Cruzeiro do Sul, e na Escola Sinodal em Conventos, em Lajeado, e sou pastor auxiliar da Igreja Fonte de Água Viva, né? A minha presença hoje é notória por causa de alguns moradores, né? Como eu falei antes, né? Não sou representante de nenhuma sociedade, questão de água, luz, né? Agricultores. Eu estou representando a comunidade, na parte do Morro da Ventania, onde que mora a minha família, já no tempo da minha bisavó, já reside lá naquele local, né? E a parte dos moradores na parte do topo do morro, que hoje é chamado de São José, que não estão de acordo na questão dessa zona que vai ser ocupada por complexo gaúcho, né? E eles me procuraram, por causa que um tempo atrás eu estava correndo atrás de um resgate histórico, que na parte do morro onde que hoje é São José, aprendemos desde a escola, que é Morro da Ventania, e onde que puxaram o Palmas Baixa até uma localidade ali perto do Campo Farroupilha, que foi mudado, que sempre pertenceu ao São Caetano. E nesse movimento que eu estava correndo atrás os fatos históricos, a história de cada localidade, fazendo entrevista com os moradores, pegando depoimento deles, eles levantaram esse questionamento desse futuro empreendimento, que na verdade a primeira intenção de explorar aquele local é de fazer loteamentos, né? Antes do Complexo Gaúcho. É de fazer loteamentos, lotear aquele local, e para lotear aquele local, alguns moradores, né, moradores novos, eles queriam urbanizar aquela localidade, né? Então, daí sim que os moradores do Morro São José e os moradores da Morro da Ventania não concordaram, né? Até teve discussão, ameaça e tudo, questão. Mas a primeira intenção lá é de fazer o loteamento, né? O complexo de moradias, né? Então, quando veio esse negócio quando veio o complexo de Cantado, né? O Cristo Protetor, daí que se veio a ideia de colocar o complexo gaúcho. Mas veio através de modo dizer assim, de uma piada que foi feita no Facebook, né, nas redes sociais, que fizeram uma montagem do gaúcho laçador, na pedreira do Morro Gaúcho, né? Ali com essas duas intenções que veio essa ideia de fazer um outro monumento, né? E esses moradores que são contra, o que eles alegam? Por que eles seriam contra? Na verdade, eles seriam contra por causa que a questão, onde será a entrada, né? O empreendimento vai ser do lado da minha casa? O empreendimento vai largar a estrada?
né? Vai ter movimento, onde vai ter espaço para os carros, espaço para ônibus. Né? Eles querem mais informações sobre o que vai acontecer. Na verdade, lá em 2021, os moradores pediram mais informações sobre o complexo, né? Detalhes, mas isso foi negado por causa do tal contrato, né, confidencial, que chama, né, que eles não podiam revelar alguns argumentos, detalhes do esse complexo por causa desse contrato. Né? Isso foi negado por quem? Pelos empresários ou pela administração municipal? Como eles não conseguiram fazer esse zona urbana, fazer o loteamento, eles tentaram fazer a zona urbana para o complexo. Daí eles não conseguiram fazer porque os moradores, daí tentaram fazer uma audiência pública à prefeitura. Então eles viram que não ia ter sucesso porque os moradores iam vir a peso, né, contra a questão de zona urbana na localidade para fazer o complexo turístico. Então daí no dia que seria feita a reunião eles cancelaram. Né, porque os moradores estavam bem, sim, indignados. A mais indignação deles é transformar a parte do morro em zona urbana. Tá? Mas depois foi decaindo por causa de não mexer na zona urbana, mas só fazer um complexo no zona rural, no local privado. Mas mesmo assim, ia ser difícil eles plantar esse complexo no zona rural e onde tem Mata Atlântida. Isso é muito difícil, né? Através das leis, né? Talvez leis do plano diretor do município, leis do estado e leis federal. Isso é muito difícil encaixar. Daí que entrou o decreto. O decreto do prefeito, né, e facilitaria na parte jurídica para abrir o complexo. Né? Então, teve que ter um apoio do prefeito para dar encaminhamento ou para dar sucesso para esse empreendimento, ou ser concreto nesse empreendimento. E mesmo agora, depois do lançamento oficial, os moradores já tentaram uma nova conversa para ter esses detalhes? Ou não tentaram mais falar com a administração, com empresários? O que eles tentaram após a confirmação? Assim, como houve toda essa dúvida aí sobre os moradores, né, aí tá a questão de empresários, né, na área do turismo, eles solicitaram uma reunião. E essa reunião saiu em abril, que foi no museu. E lá eu estava presente, né? E eu representei os moradores comuns, os moradores simples, né? Que não tem essa parte aquisitiva, essa parte econômica, né? Classe alta ou média, pessoas simples, fui representar eles. Então lá tinha pessoas, empresários, pessoas na área do setor turístico estavam lá e argumentaram o representante do empreendimento. Então com os argumentos bem fortes, bem firmes. Então não é somente pessoas simples, normais, que tem essa dúvida, que querem mais detalhes, que querem saber como vai funcionar na prática. Tem pessoas da área turística, tem pessoas empresários que também têm esse questionamento e também não são a favor dessa exploração, né? Bom, o Gerson Zanquetin, que é um empresário que está à frente desse projeto, né, ele esteve aqui conosco, foi até buscar aqui no dia 18 de abril. Ele fala, então, que é uma área de 60 hectares, que pega Morro da Ventania, Morro São José e o espaço do Morro Gaúcho também. Ele fala em monumento em homenagem ao Gaúcho com cerca de 40 metros de altura. Além disso, um CTG, um galpão crioulo, um mini parque da erva mate, arborismo, tirolesa, teleférico e uma arena multiuso, hotel e praça de alimentação. No total, são 12 produtos, sendo o monumento principal deles. Isso vocês têm conhecimento, ele chegou para falar para nós, inclusive, que a ideia de aumentar a estrada, de chegar até um determinado ponto ali, vai ter um estacionamento maior. Os ônibus, por exemplo, ficariam ali, para ir à parte de cima, teria que pegar um outro veículo. Ele até falou que, por exemplo, poderia ser os tuk-tuk, aqueles veículos que levam os turistas para a parte de cima. Isso vocês têm conhecimento ou isso não foi exposto? E se vocês buscam essa conversa sendo negada ou se tem oportunidade de novos encontros? Sim, como falando, né? Eu estou representando a comunidade, né? Não sou representante da associação, né? Dos moradores São José. Estou representando a comunidade, tá? A questão desse complexo, que vai ter 12 atrações, né? Foi falado. Nós mais sabemos por causa da entrevista que ele fez nas rádios ou expresso no jornal, mas não foi falado para nós onde vai ser o hotel, onde vai ser o restaurante, onde vai ser a tirolesa, né?
onde só sabemos a questão do monumento, o espaço. No topo do morro, até achei estranho, no topo do morro é um local estreito, é um local que tem bastante rochas, pedras, e falaram que vai ser ocupado no topo do morro 3 mil metros quadrados, né? Então vamos dizer que vai ser 50 por 70, então vai ocupar todo o espaço do topo do morro, porque já é um morro onde que nós defendemos ser Morro da Ventania, que hoje é São José, é um morro pontudo, né? Então, se for 3 mil metros quadrados que vai ser ocupado aquela parte ali, então vai ser ocupado todo o topo do morro. E vamos fazer uma tirolesa. A tirolesa vai ser para onde? Para o espaço onde que reside o Zé Quintim, ou para outra parte lá onde que é o Morro Gaúcho, né? Que também é uma área de proteção ambiental. Então, se fazer uma tirolesa para o outro lado, que vai passar do monumento até o outro local, então vai ser outra parte que vai ser desmatada. Em questão de, eu estou falando de 3 mil metros quadrados que foi revelado. Fora isso, tem 19 hectares. Agora nós pedimos, aonde será esses 19 hectares, né? Os moradores, né, pedem. Se a parte onde que tem a parte plana, onde tem potreiro, roça, é uma parte onde tem residência, tem chiqueiro, ali será o local essencial para botar o hotel, colocar uma roda gigante, algo assim. E fora isso, o que tem é mata, né? É mata e vai ser derrubar essas matas, os palmitos, como é que vai ser? E os riachos, né? As vertentes, os riachinhos que descem, né? Como é que vai ser essa parte, né? Essa parte aí que os moradores estão questionando. Algum morador já recebeu contato de que talvez terá que sair ou fazer uma negociação da sua residência, alguma coisa nesse sentido? É outro ponto que eles estão falando, né? Ninguém recebeu nada oficial para eles ainda. Por causa que a última terra que foi adquirida pelo advogado são terras que pertenciam à minha bisavó, Maria Heller, que foi passado depois para sua filha, a Iris, que é irmã da minha avó, né, e depois por Victor Bruxel, o neto, né, que é filho adotado, né. Ali nessa terra tem pessoas que têm casas que foram vendidos pedaços de terras por contrato, sabe, não nada com escritura, né. E as pessoas estão pedindo, e o que será de nós? O nosso contrato vai ser respeitado, né? Será que eles vão mandar nós sair daqui? Tem essa parte. Tem essas casinhas ali na beira ali das terras do senhor, ali, o Zé Quintim, né? E tem a parte dos questão de animais. Eles vão mandar tirar esses animais, né? Aí que tá os argumentos. Os moradores, em sua maioria, eles são contrários a esse projeto? Eles querem ficar ou eles aceitariam negociar? Acham que pode ser uma boa alternativa ou há divisão? Olha, tem moradores a favor. Porque o que eles pensam no asfalto, que a prefeitura, eles falam que é 100% privado, mas não é 100% privado. A prefeitura vai ter que apoiar. Apoiar o quê? Vai colocar encanação, vai colocar bueiro, vai ajudar com o asfalto, né? Não vai ser 100% privado, né? E outros assuntos. E puxando de luz, de água, tá? Então 100% eu acho que não vai ser privado. Os moradores pensam o quê? A questão do asfalto, a questão de uma água melhor, né? Mais infraestrutura. Isso aí, né? Uns são a favor, os outros são contra a questão do movimento. Eles não querem ter esse movimento lá para cima, eles querem ter aquele ambiente que eles viviam, que é ambiente tranquilo, ambiente com a natureza, com animais, né? Não ter, porque eles foram questionados pela prefeitura. Vocês não podem extrair mais palmito, vocês não podem mais derrubar árvores. Eles faziam isso, não pode criar mais animais, eles faziam isso para seu sustento. Daí que não possa tocar a natureza. Daí vem, né, os empresários, né, faz aquele movimento e daí eles tudo podem, né? Eles podem, sem dúvida, eles vão derrubar muita mata, porque nos 19 hectares, na parte onde que é limpo, não tem espaço, né? E nessas matas 80%, todo morro, no meio dos morros tem palmito. O palmito é proibido extrair o palmito por lei. Cada pé de palmito é 11 mil de multa, né, conforme a lei. Então, aonde que ele vai ter espaço para fazer esse prendimento, né?
da minha parte, né, vai ser tudo bem-vindo em questão de dizer empreendimentos, trazer, pode dizer, um progresso para o município. Mas da minha parte também eu olho para a questão da natureza, do ambiente, né? Então, se eu vou dizer, se eu sou contrário a favor, eu fico no meio termo, sou mais puxado para a natureza, né? Por a tranquilidade. Se a gente olhar no Google Maps, se a gente olhar assim, qual é o campo de mata que tem? Onde é que tem a mata mesmo? Fora o Moro, o restante é roça, plantio, quer dizer, hectares de roça, loteamento, zona urbana. A maior fonte de mata é os Moro. Né? E pelo que nos falou aqui a vice-prefeita dias atrás, esse estudo está sendo feito, né? Essa análise ambiental está sendo feita também, mas é por uma equipe da prefeitura ou contratada pela prefeitura, né? O departamento municipal. Vocês têm acompanhado isso também? E eu lhe pergunto, você fala da questão do palmito. Eu sei que muitas árvores tu pode retirá-las e replantá-las, ou se derrubar, pode plantar outras mudas em outros locais. Eu não sei também se isso está sendo levado em consideração. Palmito não. O palmito é uma árvore extinta. Né, uma árvore extinta. O palmito, o coqueiro, nada espécie não pode ser extraída, porque está extinta, foi determinado por lei que é uma árvore extinta. E lá é um local cheio. Antiga, não sei se é nomenclatura ou um apelido, aquela localidade era conhecida como palmital, onde que eles plantavam palmito. Isso é em 1800 e para lá, 35, 60, né, aquele tempo lá, do tempo da colonização. E ainda hoje os palmitos estão lá. E não só lá no Moro. Na parte do Passo do Corvo, no meio das matas, onde tem mata, tem sempre um palmito. Em resumo, João Edson Reis Aires, representando aí, falando em nome de alguns moradores lá do Morro da Ventania, Morro São José em Arroio do Meio. Em resumo, dá para se dizer que se tivesse mais transparência no processo, se os moradores tivessem mais informações de como aconteceriam, talvez eles estivessem mais favoráveis a tudo isso, ou mesmo assim eles são contra por conta de questão da natureza e outros fatores que você citou? Eu acredito que os moradores vão ficar mais tranquilos, talvez favorável em questão de eles revelar ou tipo assim deixar mais aberto para a comunidade, porque que nós sabemos quem tem o contato, né, o contato sim mais direto com o projeto são o executivo, a administração e os vereadores de situação. Eles têm o contato mais real fixo. O demais é oculto, né, escondido demais, né, nem para os moradores e nem para os vereadores de oposição, né? Então está entre eles, né? E tem algum novo encontro marcado? Olha, quais que são os próximos passos? Teve uma semana passada, teve encontro, uma reunião lá na sociedade, lá do Morro São José, entre os moradores, né? Sobre essa questão. E depois que teve aquela reunião no museu, né? Eles viram que esquentou o clima lá. Então esses dias uma reunião, né? Não público, uma reunião só entre os representantes do empreendimento junto com os empresários do turismo de Arroio do Meio, né? Mas não foi revelado nem para a imprensa, nada, é só entre eles mesmo, entre o grupo dos empreendedores de turismo junto com os representantes do complexo do turismo. Mas os moradores estão pedindo uma audiência pública, né, para ser revelado, ser mais claro, né, mas até agora não foi dada nenhuma data e não foi falado se vai ser mesmo essa audiência pública. Desde o início das conversas, alguma coisa já foi acatada e mudada ou por enquanto nada? Daquilo que ia ser de tal maneira, os moradores não concordam e foi repensado ou teve algum posicionamento por parte dos empresários? A única coisa que foi mudado desde o início desse movimento foi a não zona urbana, né? Porque ali os moradores pegaram firme mesmo. Hoje, esses que estão a favor do complexo, né, tem bastante pessoas a favor do complexo, esses mesmo bateram o pé porque não queriam zona urbana. Porque, sabe, zona urbana dá para tirar 90% da mata. Então eles não queriam isso aí. Agora, com esse complexo, dizendo, não vai ser loteamento, vai ser um complexo turístico que vai favorecer vocês, moradores. Vocês vão poder vender na rua aí, fazer o negócio de vocês também, fazer mais pousada, daí abaixou a poeira, né? Mas aí, primeiro momento era fazer loteamento, zona urbana,
E, Ou mas seja, eles o mudaram. loteamento não teve nem negociação por parte de nenhum. Aí o complexo Não, até já... alguns moradores acham, será que no meio ali desse negócio não vai ter algum loteamento, alguma coisa assim, né? Isso não sabemos. Seria 90% poderia ser desmatado se fosse Não, zona só urbana. modo de dizer, sabe? Não sei mesmo Exatamente. exatamente, mas a gente podemos ter noção que as partes do zona urbana que tem hoje, né? Que por lei tem que ter um Mas pedaço. isso não é algo que consta na lei, então. Esse número de 90% você... Desculpa. Foi só um exemplo. Desculpa, é só um exemplo. Eu queria né? saber se tinha agora, com essa possibilidade de complexo turístico, enfim, manter zona rural, se teria um percentual também que pode ou não. Tem Sabe dizer qual seria? Não, na verdade eu não sei dizer, mas eu sei que tem uma porcentagem Que tem que ser mantido. menor ali que tem que ter uma área verde. Uhum. Tipo, por lei, área verde para quê? Fazer uma praça, fazer uma área verde, ou ceder para posto, ou para escola, alguma coisa assim, né? Então, vamos dizer que vai ter um pedaço lá, vamos dizer, tudo zona urbana, e vai ser um pedaço, a área verde para a prefeitura. Daí a prefeitura, do que resta dessa mata, vai poder escolher se vai querer fazer uma escola, um posto, por lei, a prefeitura pode escolher o que fazer com essa área verde. Se fosse zona urbana. Se fosse zona urbana. Não é o caso. Então daí sumia, né, a parte da mata, né? Se fosse zona urbana. O ouvinte que se identifica pra gente, pede para não ser identificado no ar, diz: a respeito desses empreendimentos no Morro Gaúcho, o meio ambiente só castiga o pequeno, porque os grandes têm regalias com os órgãos competentes de meio ambiente. Sou contra a derrubada de matas. Diz ainda que quem tem dinheiro consegue tudo o que quer. Enfim, o ouvinte que participa aqui no 999-787885. Tá certo, a gente então agradece o João Edson Reis Aires pela participação aqui na Rádio Independente, pelas informações, e a gente fica na torcida para que então haja mais transparência, que os moradores consigam conversar com os empresários. Acredito que tem os dois lados, né? Ao mesmo tempo que é um potencial turístico que vai atrair mais visitantes, vai movimentar a economia do município, tem aquele morador que sempre viveu de uma forma tranquila e que talvez não quer tirar sua residência ou mudar ao seu dia a dia. Então, que cheguem a um acordo que fique bom para todo mundo. Obrigado pela sua presença aqui. Posso falar uma coisa? Muito obrigado pelo convite, né? Mas eu digo assim para vocês, a preservação da natureza não é simplesmente tirar uma foto, um selfie de uma paisagem ou fazer um vídeo falando sobre a natureza. A preservação da natureza não é só além de um abstrato, tem que ser concreto, né? Quem ama a natureza vai preservar a natureza, não fica somente imagem ou foto, né? Se tem pessoas hoje que se levantam a favor da natureza, eu acredito que é a própria natureza usando a pessoa para dar um grito de guerra ou para se defender. Então, não somente isso acontece em 8,5. Isso aconteceu em Encantado, acontece em Colinas, acontece no Brasil inteiro. E pessoas são perseguidas por defender a natureza, né? E eu sou uma pessoa assim que desde pequeno tenho contato com a natureza, sabe? Eu sei o que é estar na natureza e cercado por coati e passar um coati por baixo das pernas. Eu sei o que é estar perto de esquilos, eu sei o que é estar perto de passarinhos, quase pousando da pessoa. Então, assim, a pessoa que defende a natureza, porque as suas raízes da natureza, né? E é por isso que as pessoas têm esse apego. Alguns empresários não se importam com a natureza porque não são ligados, não têm esse apego a sair da natureza. Então, para eles derrubar 1, 2 ou 10 mil árvores, para eles não faz diferença. Alguns empresários estão mais na área de seu empreendimento, né? No futuro empreendimento que possa ter com esse complexo. Tá bom. Mas muito obrigado pelo convite, né? Gabriela e Ricardo. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Nós que agradecemos aqui pela presença do João Edson Reis Aires, representante dos moradores do Morro da Ventania, do Morro São José, lá em Arroio do Meio. É um tema que é amplo, que merece e precisa ser debatido, porque, como disse a Gabriela, tem os dois lados. E assim como disse o João, tem moradores que veem com um lado positivo, tem outros que não. Aqueles que veem o progresso, que veem melhores infraestruturas, mas aqueles que querem a comodidade, que preferem ficar no seu cantinho. E tudo, acredito que todos nós conseguimos entender, tanto um lado quanto o outro. Mas é a administração que vai ter que tocar junto com os empresários e com a comunidade, mas todos precisam ser ouvidos. 3h47, 20 graus e 8 décimos é a temperatura. Intervalo, daqui a pouco voltamos com a reportagem aqui no Redação.
Na Independente, Redação no Ar.